Estamos de volta. Gente, que tapioca boa é essa? Tava aqui, ó, nos últimos detalhes aqui, tirando as tapioquinhas, porque tava muito bom. Faça em casa as nossas receitas, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E vamos continuar falando de nutrição, que se alimentar é muito bom, mas a gente tem que se alimentar da forma certa, da forma correta. E tudo na nossa vida está envolvido com a alimentação. As doenças, a disposição, enfim. E hoje vamos conversar com ela, que eu tava morrendo de saudade. A Clariana Colasso, ela que é nutricionista. Tudo bom, amiga? Obrigada, viu, querida? Sempre um prazer estar aqui com vocês. E hoje no sofá, né? Porque a gente sempre se encontra na cozinha. Hoje a gente vai se encontrar aqui na sala, no sofá, pra gente falar um pouquinho sobre os alimentos industrializados. Que a gente sabe que é uma tentação pra gente, né? Porque é tão fácil, né? A gente só vai lá, abre o saquinho e tá pronto. Já está pronto, né? Quais são aí os riscos que a gente corre hoje por estar optando pelos alimentos industrializados? Então, é tudo a questão do controle, né? De quanto comer os industrializados. Tem pessoas que vivem à base de industrializados, deixam de comer a comida de verdade. Agora, se a gente equilibrar a nossa alimentação com frutas, verduras, legumes, leguminosas, proteínas, quem come de origem animal, e aí adicionar produtos industrializados, não tem problema, Babi. O que tem é o excesso. A gente só comer aquilo que já está pronto e evitar o uso do fogão e da nossa geladeira. É, porque tem aquela frase que o pessoal fala, né? Descasque mais e desembale menos, né? E é uma realidade mesmo, porque, assim, eu acho que depois da pandemia, as pessoas acho que elas estão um pouco mais conscientes nessa questão da alimentação. Pelo menos na minha casa, assim, a gente busca hoje ter uma alimentação um pouco melhor, né? Mas ainda assim, a gente vê que a oferta é muito grande, né? De coisas que tem no mercado. Como é que a gente pode, dentro da nossa casa, parar, né? Porque às vezes a gente está acostumado. Para sair de um ciclo e entrar no outro é um pouco complicado. Como é que a gente pode, aos pouquinhos aí, mudando? Equilibrar, né? Exatamente. E é interessante a gente falar que nós estamos muito mais atentos e, obviamente, a indústria também está muito mais atenta. Então, existe vários tipos de regulamentação, inclusive de diminuição de açúcares, de gordura saturada, de sódio, que a indústria já está fazendo. Isso é muito benéfico para a nossa saúde. Então, aí as grandes multinacionais vêm trabalhando em favor da nossa saúde, porque também não é bom deixar as pessoas doentes a longo prazo, né? Agora, nós priorizar uma alimentação, sem dúvida, natural, uma alimentação, uma comida de verdade. Então, vegetais, por exemplo, a tapioca que a gente acabou de comer, né? Não tem nada industrializado ali. A goma de tapioca é apenas processada, não é uma ultraprocessada. E aí tem o frango, tem os vegetais, tem o tomate, tem o cheiro verde. Isso traz muita saúde na nossa refeição, sem comprometer. O que a gente tem que fugir, Babi? Todos os antes, né? São edulcorantes, corantes, espessantes, coisas que vão realçar o sabor dos alimentos, vão trazer mais textura. Isso é bom em quantidades limitadas, porque também aumentam o prazo de validade dos alimentos. Então, é espalhar a boa nutrição. Não dá para fugir dos industrializados, por exemplo, se a gente não consome leite, a gente não consome queijo, né? Não se vende mais de forma artesanal todos os dias na porta dos nossos lares. Então, se a gente quer uma nutrição espalhada para todos, a gente precisa sim contar com um pouquinho de industrializado, até por conta do tempo de prateleira. Então, é saber equilibrar. E assim, hoje a gente vê que a maioria das embalagens, elas vêm marcadinhas, né? Eu tenho reparado que hoje tem muitas que vêm lá, alto teor de sódio. Como é que a gente pode, por exemplo, identificar, dentro dos industrializados, que é o que você falou, não dá para tirar tudo, como é que eu posso identificar se aquele alimento não é tão ruim assim? Altos teores de açúcar a gente sempre tem que maneirar, ou seja, mudou a regulamentação, mudou o rótulo, por isso que eles estão mais aparentes, mais visíveis, para as pessoas realmente lerem e entenderem o que tem dentro, né? Então, alto teor de açúcar, alto teor de gordura saturada, isso já não é bom a gente consumir em excesso. E tudo aquilo que a gente lê e acha que não sabe o que é.
Sabe assim, o que é um estabilizante? O que é um edulcorante? O que é um corante? É artificial? É natural? É sintético? O que a gente pode fazer para evitar? É óbvio que a indústria também tem trabalhado muito com fortificantes, ou seja, são alimentos que têm aditivos sim, mas que têm com a intenção de aumentar a nutrição do alimento, seja por vitaminas e minerais, tem muito isso no mercado. Então não é tudo que é tão ruim. Se for mais natural possível, né, uma lista mais clean possível, a gente fala uma lista de ingredientes enxuta, que realmente tem os alimentos que a gente quer que esteja ali. Sem dúvidas, é um bom alimento. Eu tenho uma dúvida, mas vamos ver se você pode me tirar essa dúvida. É que às vezes o pessoal fala, quando você vai pegar um rótulo que você olha, o primeiro ingrediente que aparece é o que tem mais. É isso mesmo? É verdade. Agora vamos lá. Tem produtos que o segundo ingrediente, nossa, é o segundo que mais tem, mas na verdade é 96% do primeiro e apenas 3% do segundo e o restante aí os aditivos. Então tem que tomar cuidado em relação a isso. Não é porque tem açúcar, por exemplo, que 100% é açúcar. Nossa, é o que mais tem. Às vezes é uma porcentagem mínima, porém ainda superior aos demais. Então a gente tem que estar sempre atento. Então quando começa já com açúcares, sal, sódio, né, que é o sal disfarçado aí nos alimentos, a gente já tem que retardar aí o consumo. Então é consumir, porém com moderação. Tem acho que nos sucos, a maioria dos sucos tem aquele, acho que é ácido ascórbico, uma coisa assim, ascórbico, sei lá. Aí fala, não, isso aqui é vitamina C, é ótimo. É verdade mesmo? Você sabe? É, você. Porque às vezes a gente vê, eu como sou mãe, né, compro suco pra Luísa e eu olho, eu tento pegar o que menos tem coisas, mais natural possível, mas às vezes tem lá suco de maçã e ácido ascórbico. Aí será que é saudável? Será que eu tô indo certo Ele ali? tem várias funções, né? A primeira delas, sem dúvida, é a questão de antioxidante. Então, ele vai ajudar a manter esse alimento fresco por mais tempo. Então, ele também ajuda nessa questão da validade e, sem dúvida nenhuma, traz vitaminas aí adicionais ao nosso corpo. Então, não é ruim. Então, não tem problema. Não Esse tem daí problema. dá pra ofertar, né? Agora, vamos parar pra pensar. É óbvio que é melhor a gente tomar um suco de laranja espremido na hora. Agora, sua filha vai pra escola, vai pra um parque, vai pra uma excursão. Você quer mandar um suco? É de costume dela ter um suco ali na lancheira? É importante que seja industrializado. Inclusive, as embalagens, né, de caixinhas de papelão hoje em dia, elas funcionam para isso, para manter esse alimento fora de refrigeração por mais tempo. Ele aumenta o tempo de vida útil dele, sem tantos aditivos. E aí ele se torna um pouco mais natural. Então já tem esse processo aí, o HT, enfim, que se passa pela indústria para fazer com que o alimento seja mais sadio. Eu tenho percebido também, eu sou uma dessas vítimas, vamos dizer assim, que ao longo dos anos a gente está ficando muito intolerante, né? A lactose e o glúten. E aí, esses dias eu parei para pensar, por que a gente está tão intolerante aos alimentos? O que está acontecendo? Será que a gente está ficando velho? Isso pode acontecer? Ou são os alimentos que estão tendo alguma mudança Babi, drástica? tem duas nuances assim que a gente precisa avaliar. Primeiro, a quantidade exacerbada que a gente consome no nosso dia a dia, né? Então, quanto mais é nos oferecido, mais a gente vai criando essa resistência a longo prazo. E segundo, também que muitas coisas não se sabiam antigamente o que realmente era. Então, não tinha diagnóstico, né? Então, hoje em dia, as pessoas são muito mais diagnosticadas. E não é porque a pessoa também se sente desconfortável a comer uma porção de leite que ela tem intolerância à lactose. Às vezes, ela só tem um desconforto. Ela pode tomar um leite sem lactose, ou ela pode tomar um leite tipo A2, ou ela pode tomar uma bebida vegetal fortificada que tem cálcio na composição. Então, tem saída, né? Antigamente, a gente não tinha nenhum tipo de produto que pudesse substituir. Hoje em dia, a gente consegue substituir tudo, sim. Agora, Clary, eu cortar o glúten da minha dieta, eu vou emagrecer? Certamente, porque você vai tirar a maior parte dos produtos industrializados, açucarados, ricos em farinhas. E aí, a gente acaba perdendo peso não pelo glúten em si, mas pela qualidade nutricional da dieta. Então, por isso que eu sempre falo, questão do equilíbrio é tudo. Até porque tem gente que vai e fala assim, eu vou tirar o glúten para emagrecer. Aí ela se torna uma intolerante. Aí ela fica intolerante. Exatamente. E assim, uma coisa então que eu percebi é que uma época eu fiz uma dieta e tirei o glúten, tirei a lactose, tirei o açúcar e tudo. E depois que eu fui colocando esses alimentos de novo, que eu fiquei muito intolerante. Então hoje, por exemplo, o leite,
o leite que a gente compra de caixinha normal, eu não posso tomar, mas não posso mesmo. Se eu tomar, é um problema na certa. Eu tenho que tomar e tá do lado do banheiro do lado. Porque não tem como. Mas foi, então, talvez essa questão de tirar sem uma orientação, né? Ou também uma hipersensibilidade natural. Pode acontecer também, de tanto consumirmos, a gente vai criando essas resistências, é normal, Babi. Então, se sente mal, vamos tirar a lactose. Tirou a lactose, vai se sentir bem? Ok, você pode realmente ter algum tipo de intolerância à lactose. Ou também, se é só desconforto gástrico, às vezes uma dor de barriga, a gente pode tomar um leite tipo A2, que também é um tipo de leite aí que o mercado tem trazido com bastante eficácia para quem tem esses desconfortos. O importante é não restringir tudo de uma vez sem um acompanhamento. Por isso que existem as nutricionistas, né? Hoje, assim, qual que é um produto, assim, o pior produto pra gente ter em casa, que tá nas prateleiras? Aqueles que não entram na casa da Nutri, né? Qual que é o que não entra na sua casa? Sem dúvida são os embutidos, que são riquíssimos em nitratos, em nitritos, em sulfitos, tudo isso que a longo prazo, né? Não é que você vai comer um pedaço de embutido e vai ter câncer no dia seguinte, não existe isso. É o consumo excessivo a longo prazo, junto com uma alimentação não tão saudável, junto com falta de atividade física, junto com a falta de sono, com o estresse, pode ser que gere cânceres no futuro. Então, embutidos não é bacana a gente consumir sempre. Agora, eu vou fazer uma lasanha, quero colocar presunto uma vez por semana. Não vai te fazer mal se você consumir bastante hortaliças juntos para equilibrar aí a sua refeição. Então, os embutidos, quando você fala, só pra gente deixar claro, porque às vezes quem tá assistindo não vai saber. Então, quais seriam? Presunto, apresuntados, os salames, o peito de peru, tudo isso que tem muitos realçadores, né? Até de sabores, né? Vocês podem... E o bacon? Tem aí tem os inimigos do bacon e tem os que não são. E eu fico na dúvida entre comer o bacon e não. Ele entra também nessa... Entra, pode se comer, porém com parcimônia, né? O bacon, qual é o problema? Ele é ultraprocessado se a gente comprar do mercado convencional, né? É difícil a gente comprar de um frigorífico, enfim, de algum local que faça o bacon aí artesanal. Se for artesanal, sem dúvida, tem muito mais saúde do que aquele que é industrializado. E aí também é o excesso, né? Comer um pedaço de bacon não faz mal a ninguém. Agora, comer em excesso, aí sim vai trazer todo dia no café da manhã, por exemplo. Exatamente. E aí consome bacon, consome os pozinhos, consome suplementos em pós também de forma exacerbada, que come tudo, né? Nada de origem aí vegetal. Certamente isso não vai trazer saúde a longo prazo. Aqueles pozinhos, por exemplo, de colocar caldo de legumes, caldo de carne, aqueles bem famosos. Eu não uso na minha casa de jeito nenhum, desde quando a minha mãe era viva, que a gente já tinha lá meus 16, 17 anos. Desde isso, na minha casa não entrava esses pozinhos. E aí, quem gosta de colocar no arroz, no feijão, me conta. Mudou muito, Babi. Então, antigamente era riquíssimo em sódio. Hoje a gente tem versões já praticamente sem sódio, né? Sem o sal aparente. Então, assim, houve uma mudança, assim, da formulação. E eu acho que tudo é questão de quantidade, né? Geralmente, um sachê, um cubinho é para meio quilo de proteína. Então, meio quilo de proteína vai ser dividido aí por pelo menos 3 a 5 pessoas numa família. Então, assim, é pouco perto do consumo. Se você comer... Agora tem gente que coloca no feijão, coloca no arroz, coloca no legume, né? Coloca na carne, coloca em tudo. Aí, por fim, você tá comendo quase que 2 cubinhos na refeição. Isso não é legal. Mas, se você for fazer comida de verdade e for adiantar algum processo, eu sempre falo, né, nas minhas redes, faça um caldo caseiro, caprichem nos vegetais, os temperos naturais. Mas, se só for essa a sua condição, use sem abuso. Porque tudo também não é que você vai... Ai, nunca mais eu vou comer um salame na minha vida porque eu vou ter câncer, né? Acho que também a gente precisa ter essa questão que a doutora falou. Se você tem dúvida, acho que não custa consultar um nutricionista. Falar, eu não quero fazer dieta, mas eu quero uma dieta saudável. Porque acho que as pessoas acham que procurar um nutricionista é só para emagrecer, não é, doutora? Ou só para engordar, ou só alguma coisa... Procurar um nutricionista para uma alimentação convencional
é importante também. É importante, até mais quem é mãe como você, para você fazer educação alimentar que se inicia em casa, né? Então, o que a gente precisa sempre avaliar? O que eu quero da minha vida? Quero viver melhor? Quero viver mais? Quero ter mais saúde? Quero ter mais qualidade de vida? Às vezes eu preciso de algumas orientações para retirar açúcares em excesso, sal em excesso, gorduras em excesso. Então, sem dúvida, procurar um bom profissional para ajudar a equilibrar. Mas a gente também tem uma certa alimentação um pouco intuitiva também, né? A gente fala que as pessoas sabem aquilo que fazem bem e que fazem mal. E se comer tudo com equilíbrio e moderação, sem dúvida a pessoa vai ter muita saúde por muito tempo. O que não pode é terrorismo nutricional, né? A dicotomia alimentar, a horas faz bem, horas não faz. Isso é comum na alimentação, né? Horas o ovo é o vilão, horas é o mocinho. Gente, é para comer com equilíbrio, não tem um alimento que seja totalmente ruim, nem um alimento que seja 100% saudável se a gente comer em excesso também. Por exemplo, a alface é super saudável, mas você não pode comer uma lavoura inteira de alface que certamente não te fará bem. Então, por isso que a gente preza tanto o equilíbrio. Você sabe, até falando nisso, essa semana que passou, eu tive uma intoxicação por quantidade de couve que eu comi. Que a gente fez um caldo verde, eu tinha comido na hora do almoço couve. E aí, na hora do almoço, não, a gente comia aqui numa receitinha. E à noite, meu marido tinha feito um caldo verde. Eu falei pra ele, pode colocar bastante couve, pode pôr o maço inteiro, enfim e tal. E aí, a gente comeu bem ali, nós dois passamos mal por conta dessa questão do excesso. Então, às vezes, até a pessoa também acha que vou fazer uma salada de fruta. Faz um pau de salada de fruta. Então, tem que também ter equilíbrio para tudo, né? Exatamente. Eu o alimento, fiquei a dose, assustada. né? A quantidade do veneno é a dose que a gente dá. O alimento também. Então, assim, não dá para se comer tudo que a gente tem vontade o tempo todo. Então, quando a gente fala de vegetais, a gente fala uma média de 400 gramas de vegetais ao dia, já incluindo as frutas, né? Que são pesadas. Então, o brasileiro consome uma média de só 150 gramas por dia. Isso é muito pouco. Então, a Organização Mundial de Saúde preconiza o quê? Prevenção de doenças cardiovasculares, prevenção de doenças neurodegenerativas, cânceres, tudo isso a gente consegue combater, né? Prevenir com os vegetais. Agora, ninguém come 400 gramas de folhas, por exemplo, porque é um muita maço, coisa, né? São né? maços e mais maços para dar essa quantidade. Por isso que a gente faz sempre o equilíbrio. Quantidade de frutas, por exemplo, né? Vamos colocar agora por unidade. Qual seria, assim, uma coisa muito boa, assim, de quantidade pra gente comer por dia? 3 porções. Então, o que é uma porção? Banana, 1 unidade. Tá. Abacaxi, 2 fatias. Melancia, 1 fatia. Então, tudo que você vê que é um punhadinho. Não pode comer, por exemplo, uva. Comer 1 quilo de uva, né? Normalmente é um cacho de uva. Manga, a gente também tem que olhar por porção. A manga é muito grande, eu consigo dividir, repartir com a minha filha, com o meu esposo, ou uma salada de fruta, um potinho. Sempre a gente pensa em porção, né? Então, assim, a mãozinha tem uma porção de frutas que a gente pode comer. É óbvio que ninguém engorda por comer frutas. Frutas em excesso, teoricamente, não faz mal, a não ser que a pessoa tenha uma hipersensibilidade ou tenha uma necessidade de restrição, principalmente de açúcares. Mas também não é bom comer em exagero, né? Porque teve uma época, e não faz muito tempo, que o pessoal começou a demonizar a fruta. Falei, gente, pelo amor de Deus. Não, fruta é bom e faz bem. Cuidado, Pode comer, mas na comer. quantidade certa. Na quantidade certa, às vezes, dependendo da estratégia nutricional, a gente coloca um pouquinho de proteína, então um lácteo junto com a fruta. A gente coloca oleaginosas, por exemplo, nozes, amêndoas, castanhas, para diminuir o índice glicêmico da fruta. O que é o índice glicêmico? É o pico de açúcar que a fruta causa no corpo. Então, a gente come, né? Ela é fonte riquíssima em açúcares e a nossa glicemia, que é o açúcar no sangue, vai lá no alto. Então, para evitar esses picos glicêmicos, a gente pode regularizar ou com uma fonte de proteínas ou com uma fonte de gorduras. Mas pode-se, deve-se comer. Quem geralmente manda não comer frutas, geralmente vai mandar comer coisas em pós, né? Produtos sintetizados, suplementos nutricionais, quando a gente deveria voltar aí para a alimentação básica. Eu sempre falo isso, né? O básico funciona, a comida de verdade funciona. E as pessoas ficam com medo. Eu mesma, vou ser bem sincera, que teve uma época da minha vida que eu tirei o arroz, tirei o feijão, tirei o pão francês, tirei todos esses alimentos porque porque isso engorda, porque isso faz mal, não sei o que, Aí, assim, né, a gente vai evoluindo, vai lendo muita coisa. E a comida de verdade, gente, é a que não faz mal. É a que faz a gente ficar bem.
Eu acho que é isso que você falou, é quantidade, equilíbrio, exercício físico, é um combo, né? Exatamente. Na vida pra gente poder ter. Hoje, para uma alimentação saudável em questão de calorias, vamos colocar aqui, eu queria que você me falasse mais ou menos qual que é aí para uma mulher hoje que tá com peso legal, qual seria uma quantidade de calorias bacana para ela consumir durante o dia? Para indivíduos saudáveis e média população, né? Então isso é para todos. Eu, você, independente de quem seja, uma média de 2.000 calorias se não for para perder peso. Tá. Ou seja, é bastante caloria se a gente pensar em alimentos de verdade. Se a gente pensar em industrializados, às vezes um pacote de biscoito já tem metade dessas calorias. Por isso que a gente preza tanta comida de verdade. E o arroz, o feijão, tudo isso que você cortou, Babi, eles te dão saciedade. Então, quanto mais a gente restringe a nossa dieta, então tá proibido de comer bolacha, chocolate, biscoito, chocolate, tudo que você possa imaginar está proibido. Isso gera um processo de restrição no nosso corpo que vai gerar automaticamente um exagero alimentar e chegando até a compulsão. Então, por isso que a gente sempre fala, não restrinja, faça pequenas adaptações, pequenos ajustes, diminua a quantidade, diminua a frequência. E aí você vai ser muito mais saudável. É porque às vezes a gente vê, né, por exemplo, uma pessoa, tenho compulsão alimentar. Mas não foi do dia para a noite. Como é que ela desenvolve essa compulsão? Geralmente é porque ela restringe, então, é isso? Os transtornos alimentares muitas vezes já se iniciam quando a criança, né, no desenvolvimento infantil dela. Então, desde comparações, mães que relatam, né, falam para as filhas que elas estão gordas, estão acima do peso, mães que restringem porque vai engordar. Então, é um processo, né? E aí, naturalmente, ela vai, na adolescência, vai causando essas frustrações e, por fim, pode se desenvolver uma doença. Não é para a noite por dia. Então, a gente já tem uma predisposição genética, muitas vezes, mais o ambiente social em que a gente vive e mais aí o nosso ambiente alimentar, né? Como que a gente come emoções, né, Babi? Então, como que essas emoções estão sendo digeridas? Como que a alimentação é na sua casa? É uma fonte de prazer, de bem-estar ou não? É uma mesa que tem brigas, que tem truculências, que tem, enfim, coisas ruins que não estão atrelados à boa refeição. Então, por isso que a gente fala, a alimentação é fundamental a gente cuidar desde antes da gestação, para a gente criar indivíduos mais saudáveis ao longo prazo. A gente até estava conversando na Páscoa, né, que a gente fez um almoço, e aí surgiu, assim, uma questão. Falou, poxa vida, tudo que a gente vai comemorar, tudo que tá ligado a coisas boas, a gente tá ligado ao alimento. Aí a gente estava falando ali por conta das crianças. Você acha que isso é ruim, a gente sempre atrelar esse momento de felicidade, coisa boa, à comida? Olha, bebê, é muito controverso. Eu acho que nos bons momentos a gente sempre está rodeados à mesa, né? Nós somos pedidos em casamento numa mesa, as melhores brigas são numa mesa, a ceia de Natal é na mesa, tudo é na mesa. Então, assim, o que a gente precisa pensar? Que o foco não é a alimentação, só o alimento, né? Então, independente daquilo que você vai comer, que você coma com consciência, com destreza, com prazer, né? Então é mudança de comportamento, tirar o foco só da comida ou da bebida e trazer para aquele momento que se torne agradável, para que não tenha pressa, para que não tenha desespero, para que não tenha anseio, né? Isso é onde a gente cria as melhores memórias afetivas, sem dúvidas, junto com a refeição. Então, o cheirinho do bolo que a vovó fazia, o feijão da mãe que já se foi. Então, tudo isso mexe demais com a gente, é sempre associado à comida. Então, acho que tem que ter comida na hora de celebrar. Minha casa também sempre foi uma casa farta e a gente sempre celebrou a mesa, mas o intuito nunca pode ser a comida em si, e sim o momento que nós estamos vivenciando ali. Então isso é muito importante. A gente até meio que ficou lá, um falaram, não, mas eu não acho, outros falaram, sim, eu acho. Ficou aquela, né, aquele diálogo, mas é muito legal trazer isso porque a gente estava falando da Páscoa, né? Até pelo significado também dela. Mas eu sou super a favor da mesa. Eu acho que a mesa é onde a gente consegue ter os melhores momentos, onde a gente consegue ter os nossos diálogos, onde a gente consegue trazer para perto. A troca, a partilha, né? A partilha do alimento é muito fundamental. Isso, gente, culturalmente isso é essencial. Não existe cultura sem gastronomia, né? Então, você quer conhecer um povo, você conhece a gastronomia desse povo. Então, é fundamental ter esse momento. Aliás, e que seja você de prazer. esses dias, aí você viajou esses tempos, aí você foi pra Europa. Por exemplo, lá fora, né, a gente tem uma questão assim, aqui no Brasil a gente é muito
rico, né? A gente tem muitos vegetais, muitas frutas, tudo ali, a nossa alimentação para mim é a melhor do mundo. Você que foi para a Europa e viu, como é que é a questão lá deles? Eles usam muito industrializados? Tem hoje já uma consciência maior? Eu vi muitas e muitas gôndolas no mercado de produtos saudáveis. Eu vi muito frutas, legumes de fácil acesso e com bons preços. E eu vi uma coisa interessantíssima, eu vi pouquíssimas pessoas obesas ao meu redor. Sério? As pessoas europeias, elas andam muito, elas gastam muito energia. E quando elas sentam para comer, elas comem com prazer. Eles estão... É uma mente diferenciada em relação ao brasileiro por conta disso. Então, assim, eles têm muito mais saúde, quase não se vê obesos na rua. Quando vê, muitas vezes é turista. E comem com prazer, né? Os peixes têm gordura, eles usam muito azeite, eles bebem vinho, ou seja, não é que eles deixam de comer muito, pelo contrário. Algumas cidades usam até bastante gordura aí em suas refeições. Mas eu acho que a prática de atividade física e também porções talvez menores, não tão fartas como nós estamos comendo aqui no Brasil. Está a gente um pouco acha americanizado. Não, então, a gente acha que ai, não, eu tenho que comer até a calça abrir, né? E isso Não eu acho é uma pode. coisa que até os japoneses, né, essa cultura também oriental, eles são bem diferentes. Pode ver que também não tem muito... a questão de obesidade é bem pouca também, né, na parte oriental. Porque eles comem até se saciar, mas não até se Estafar, né? né? O que acontece é o seguinte, a gente come, gente, e a gente leva um tempo, né? O corpo leva um tempo para entender que está entrando alimento ali e se manter satisfeito. Então, geralmente, isso acontece uns 15 a 20 minutos após o início da refeição. Se você come depressa, o que acontece? Você não tem essa percepção de saciedade. Então, quando você vê, você já comeu demais. Então, o que a gente faz? Diminui as porções, principalmente do primeiro prato. E se houver necessidade, você repete aquilo que está mais gostoso, né? Não precisa repetir tudo de uma vez. Então, come um pouquinho, ficou com um pouquinho de fome, vai lá e come mais um pouquinho. Eu acho que às vezes a gente acaba nem pensando, sabe? Às vezes quando a gente tá num momento ali no aniversário, naquele momento que tem mais gente, né? A gente acaba comendo por impulso, a gente acaba comendo com sem a fome social, né? Então acho que isso é importante a gente prestar atenção também, né? Fome social e fome emocional, né? Então, briguei com meu marido, discuti na escola, briguei no meu trabalho, cheguei em casa, quero comer uma barra de chocolate. Então, posso comer chocolate? Posso, faz parte da alimentação? Faz. Mas qual é o nível de consciência que eu tenho ao comer aquele chocolate? É uma fonte de prazer ou um alimento indulgente que eu só tô ali comendo para tentar saciar aquele vazio que muitas vezes são as minhas emoções? Então, ter esse olhar atento, respeitar o nosso corpo, respeitar as nossas emoções e comer com consciência. Ai, tem tanta dúvida ainda para tirar com a doutora aqui, mas não sei se vai dar tempo, né? Porque não dá, já acabou. Ah, acabou minha hora, acabou, gente. Mas assim, depois eu quero que você volta pra gente falar, porque eu tenho tanta dúvida. Manteiga, margarina, chocolate bom, 70, que não é. outro chocolate. Ai, enfim, é muita dúvida. Mas eu quero que você deixe os seus contatos pra gente. Muito obrigada mais uma vez. E volta depois na cozinha pra gente aprontar alguma coisinha em breve. Tá bom, Babi. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês. Eu amo estar aqui. Foi o primeiro programa que eu estive. Eu sempre falo isso, né? Programa de TV. Bom, nas redes sociais todos, Clariana Colaco, vocês vão me encontrar em tudo. Muito bom. Gente, o meu fone parou de funcionar, então é pra onde? Vamos pra frase. Eu tô tentando ler aqui, tentar os lábios, mas não consegui. Muito beijo. obrigada, viu? Um prazer enorme Vamos estar pra aqui. frase de hoje? Vem comigo aqui. Olha que bonita essa frase, simples e objetiva. Viver é o quê? Bom demais! É como eu sempre falo aqui na nossa culinária, né? Vamos rodar que tá bom demais! E viver é bom demais, demais, demais. Eu até hoje pela manhã fiz uma reflexão no meu Instagram, né? Nos meus stories, falando sobre a vida, né? Esse final de semana foi um final de semana muito difícil pra mim, onde eu tive perdas de 3 pessoas muito especiais do meu convívio. Uma amiga muito querida que até esteve conosco aqui numa oportunidade, 1 ou 2 oportunidades, né? A Eliana, ela que teve uma embolia pulmonar, tava assim, saudável, foi super de repente, né? Deixou 2 filhas, um marido, então assim, foi muito difícil. O Pedrinho também, que é um menininho que também a gente estava em oração, ele tinha 12 anos e infelizmente estava com câncer. E hoje eu perdi uma amiga muito querida, a Bispa Débora, né, da nossa igreja, também
acometida por um câncer no fígado. Então, assim, a gente vê como a vida ela é um sopro. Então, e se eu puder te dar um conselho hoje? Abrace, beije, viva, tome o sorvete, vá pro shopping, viaje, vai pra igreja, tenha bons momentos com quem você ama, sente à mesa, né? E seja feliz na sua vida. Porque viver, gente, é bom demais. E quando a gente, assim, não pode dar o último abraço, não pode dar o último beijo, é muito sofrido. Então aproveite enquanto essa pessoa tá aí do seu lado, tá bom? Mande aquela mensagem de carinho hoje, dê aquele beijo bem apertado no seu filho, na sua esposa. Leve um buquê de flores para ela hoje. Pois é, seja feliz e deixa a vida, né, fazer por você aquilo que ela mais pode fazer, que é te levar para coisas boas.